Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21, é o texto que nós estamos estudando. Mas hoje eu vou ler com vocês a partir do versículo 17 até o versículo 21. Ok? Então vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Muito bem. O versículo de número 18, irmãos, será a nossa ênfase, não o versículo mais importante, mas o que nós vamos enfatizar mais no dia de hoje, ok? O 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Muito bem. Temos aqui uma riqueza muito grande para ser explorada, e é por isso que nós fazemos o estudo de pouco em pouco, de trecho em trecho, porque as palavras aqui registradas colocam diante de nós alguns significados que são extremamente importantes, não só para nós enxergarmos a Bíblia como um todo, mas como também uma possibilidade de nós enxergarmos que durante toda a Bíblia esse mesmo tema é enfatizado. Qual tema? O tema de que nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos peregrinos, meus irmãos, porque em todas as coisas nós somos diferentes das pessoas que vivem perto de nós. Muito embora nós vivamos nesse espaço geográfico que nós conhecemos como Itapeva, né, a nossa cidade, muito embora nós vivamos nos nossos bairros, tenhamos os nossos negócios, como outras pessoas também têm os seus negócios e as suas casas, nós somos diferentes. E por que nós somos diferentes? Pedro vai utilizar cada um dos 5 capítulos dessa primeira carta para ir nos mostrando por que nós somos diferentes. E ele chama cada um daqueles que são filhos de Deus, eleitos, de peregrinos, de forasteiros. Essa asseveração está lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, né, 1:1, que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Ou seja, para o apóstolo Pedro já é fundamental, já é essencial essa designação dos filhos de Deus como forasteiros nesse mundo. Nós somos diferentes. Muito embora estejamos compartilhando o mesmo espaço, nada é parecido ou semelhante ou igual às outras pessoas que moram perto de nós. E aí você e eu não vamos, obviamente, basear as nossas vidas com as vidas das outras pessoas com base em aspectos externos, porque senão nós vamos acabar caindo dentro de algumas discussões que não vão nos levar a nenhuma conclusão saudável. Por exemplo, se você disser que o Filho de Deus não pode trabalhar com tais e tais coisas, porque ele é Filho de Deus, vamos imaginar, por exemplo, que você que tem lá o seu comércio, teria que vender coisas que nenhum outro comércio da cidade vende, porque você é Filho de Deus. Então, como que a gente ia conseguir sobreviver neste mundo, irmãos? Como que o cristão pode ser diferente do empresário que não é cristão e que vende a mesma coisa que ele? Vocês conseguem imaginar alguns exemplos de conduta para com este empresário? Porque ambos são empresários, ambos vendem o produto, mas eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque o cristão é mais barato? Não, não é só por isso, né? Mas por que mais que é? Ou às vezes não é mais barato, às vezes é mais caro. Mas por quê? Onde está a diferença, irmãos? Se nós formos observar as coisas no aspecto externo, nós vamos chegar a algumas questões complicadas, porque aí nós vamos ter que também criar um tipo de moda para os cristãos que é diferente das do não cristão. Quando a gente olha uma pessoa andando com determinada roupa, a gente olha para ela e fala assim: ah, esse aí é crente, né? Mas são essas coisas
que são a nossa diferença com relação ao mundo que nós vivemos? Absolutamente não. Por quê? Porque como nós vimos aqui, meus irmãos, a primeira base de diferença dos versículos de 3 a 10 é a esperança do cristão. Nós já falamos isso, mas é bom repetir. Nesse trecho que nós estamos lendo, que vai do 13 ao 21, nós temos começando e terminando com a mesma coisa. O versículo 13 fala que nós devemos ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E o versículo 21 também diz que nós temos fé em Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, para que a nossa fé e a nossa esperança estejam em Deus. Então, ter a esperança em Deus é o que marca a diferença, a primeira diferença dos que são filhos de Deus e dos que não são. E essa diferença, meus irmãos, causa algumas questões práticas dentro da nossa vida. Quem espera em Deus vai agir de acordo com essa esperança e fará coisas diferentes. Então veja só, na primeira parte desse texto que nós estamos aqui, que vai do 13 até o 16, nós vamos perceber que uma das nossas diferenças é que hoje nós não somos movidos por paixões. Nós não somos movidos por desejos, assim como as pessoas do mundo são. E essa diferença é fundamental, porque nós podemos parecer com as pessoas do mundo, pessoas entre aspas normais, de muitos jeitos, mas desse jeito aqui, só os filhos de Deus são. Todo aquele que é filho de Deus consegue resistir à sua vontade, porque é pela nossa vontade, meus irmãos, que nós nos colocamos em algumas enrascadas, porque a vontade é aquilo que nos leva a sermos atraídos por alguma coisa. O pecado ainda tem alguns elementos que nos atraem, mas em vez de nós corrermos para eles como se nós estivéssemos sendo atraídos por um imã, hoje nós conseguimos resistir a essa atração, lutar contra ela e não ceder aos impulsos do nosso coração. Pedro vai trabalhar de uma forma muito importante com isso aqui, porque a referência, meus irmãos, que nós temos de uma vida não controlada pelos impulsos pecaminosos é a própria vinda de Cristo. Porque a gente vê lá no versículo 16, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo cumpriu essa ordem em todas as coisas que ele fez nessa terra. E isso é ser santo. Ser santo não tem a ver com a roupa, o que também não quer dizer que você pode vestir o que for. Não é isso. Mas quer dizer o seguinte, até mesmo na roupa que você veste, qual é a motivação que você tem em se vestir do jeito que você veste? Se nós fôssemos tratar, por exemplo, o vestuário como uma coisa que nós temos que discutir, algumas pessoas vão falar, eu não concordo com determinada peça de roupa. Eu não concordo com determinado estilo de se vestir. Eu não concordo com determinado corte de cabelo, com determinada cor de cabelo. Aí você vai falar assim, por quê? Porque o filho de Deus não pode usar cabelo vermelho, por exemplo. Por que não? Não, o filho de Deus não pode pintar o cabelo de outra cor. Tem que ser ou branco, ou loiro, ou preto. E aí, irmãos, como é que nós vamos fazer? Quem nasce ruivo já nasce condenado, né? Porque não é cor de cabelo de cristão. E qual é a altura e o comprimento do cabelo do cristão? É bom falar porque a grande maioria do nosso público ainda tem cabelo, né? Então é bom a gente falar sobre isso aqui entre nós. Mas qual é o comprimento ideal para um cabelo de um cristão? Pequenininho, lá embaixo, a ponto que você conseguir chutar com o calcanhar assim? Ou vocês perceberam? Esse é um tipo de discussão que não vai levar a lugar nenhum. E é exatamente por isso que o apóstolo Pedro não está focando nessas coisas. Mas ele nos dá uma ordem interessante. O versículo 15 fala assim, assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, a ideia aqui não é nós questionarmos a cor da roupa, a cor do cabelo, mas é nós perguntarmos, a sua motivação para se vestir desse jeito, dessa forma, é a santidade? Quando você e eu escolhemos a roupa, a gente fala assim, a gente escolheu essa roupa aqui porque a gente gosta, a gente acha bonito, mas entenda uma coisa, todo o seu pensamento, todas as suas paixões, todo o seu procedimento tem dentro de si
motivações egoístas e pecaminosas. E é contra esses propósitos que você deve lutar. Porque quando a gente escolhe uma roupa porque ela é bonita, na verdade ela não é tão bonita assim. Mas a gente acha bonita, por alguma razão. E Pedro nos convida a pensar, qual razão? Se a gente estivesse falando, por exemplo, para adolescentes e jovens, na maioria de nós, a gente mandaria que eles tomassem muito cuidado com a vestimenta. Por que, irmãos, que a gente fala isso para os nossos jovens e adolescentes? Que eles têm que tomar cuidado com a roupa que eles vestem. Ou não tem? Não tem, né? Por quê? Opa, várias respostas. Então vamos fazer como a gente faz nos concílios, né? Quem está mais longe primeiro? Hã? Então tem um limite, né? É isso que o senhor quer dizer, né, senhor? Tem um limite para as coisas. Dona Daís, a senhora falou também, não falou? Parece que eu escutei a senhora falando. A moral. Mas tem como alguém dar mau testemunho só pela roupa? Só pela roupa? Tem ou não tem? Tem? O que vocês acham? Tem, né? Eu acho que tem. Hã? Ah, então. Porque se determinando o jeito que você veste, você pode atrair olhares para você, não é verdade? Tem tudo, a roupa tem tudo isso, não tem? O que mais que a roupa tem? Hã? Vocês falaram escandalizar, moral, a questão moral, os limites. E o que mais que a gente pode colocar além disso? Chamar a atenção. Mostrar coisas que não poderia mostrar. Não é verdade? It's a frame to your body. E Deus a odeia. Então, irmãos, nós estamos discutindo esse assunto aqui, não é para a gente chegar a uma conclusão do tipo assim, o problema está na cor tal, no tamanho tal, do jeito tal. Não, o problema qual que é? É a motivação. Uma pessoa que se veste para chamar atenção, o que ela quer? Chamar atenção. É simples, não é? É muito simples. É igual a pessoa, tem como você falar, eu já disse isso várias vezes aqui, mas o cara que rouba, pode ser chamado de ladrão? Ele é ladrão. Mas e se ele chega e fala assim, não é só porque eu roubei uma vez que eu sou ladrão agora. Ladrão é quem rouba dinheiro público. Ele é ladrão também, né? Existem vários tipos. Então é esse o ponto aqui, meus irmãos. Ser santo não quer dizer que nós estamos falando de coisas externas, mas nós estamos falando de motivações internas. A ideia aqui não é que você demonize um determinado jeito de ser, mas que você pergunte para dentro de você mesmo, por que você quer ser assim? Ser santo no seu procedimento significa que você se preocupa em agradar a Deus com tudo que você faz, e inclusive no seu jeito de se vestir. E entenda isso, todo tipo de avaliação pessoal sobre alguma coisa, ela é pessoal, mas ela é uma avaliação que não é neutra moralmente falando. Você acha aquilo bonito e aquele outro feio por causa de um motivo. E é esse motivo que reside a tentação na qual você pode cair, ou a possibilidade para você não pensar de forma santa. Então, ser santo, meus irmãos, tem a ver com isso. O versículo 14 fala que, como filhos da obediência, nós não podemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos antes. Então, eu não posso basear o meu jeito de ser em coisas como, eu sou assim, eu gosto assim, eu vivo assim, e quem não quiser não gosta, mas eu gosto e eu vou fazer assim, doa quem doer. E não é esse tipo de coisa que o cristão faz. Porque isso é aquele que o filho da desobediência faz. Então, se eu quero agir, meus irmãos, eu devo agir com base na aprovação de Deus. Como é que eu vou como é que Deus vai aprovar o meu jeito de ser se eu tenho motivações que não têm a ver com isso? Então, eu preciso pensar nisso? Preciso, porque ser santo tem a ver com isso. E eu acho muito interessante que Pedro
como já mencionei semana passada, relacione santidade com paixão. Isso aqui é muito, mas muito digno de ser melhor explorado. Porque santidade, irmãos, tem um aspecto externo, sim, mas esse aspecto externo é, como o Tiago citou o Paul Washer, uma moldura do seu coração. Aquilo que você é por fora reflete o que você é por dentro. Nunca essas coisas estão dissociadas. Nunca. Jamais. Porque é por meio das ações que nós mostramos o que tem dentro do nosso coração. Então você pode se perguntar, por exemplo, por que as pessoas gostam tanto de falar mal umas das outras nas costas das próprias pessoas? Aí você vai falar assim, eu não gosto disso. Gosta sim. Gosta sim. Tá? Eu não estou aqui dizendo que um é e o outro não é. Eu estou dizendo que todos nós somos assim. Quando nós estamos bravos com alguém, meus irmãos, a primeira coisa que a gente quer é que alguém fale o nome daquela pessoa e ela fica no meio assim para a gente começar a atirar nela. Todo mundo faz isso. Eu faço, você faz. E a questão é, nós devemos? E se eu chegar à conclusão que não devo, então eu vou perceber que dentro do meu coração existe um conflito. O que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. E o que eu gosto de fazer, mas não posso. E você vai perceber que para ser santo, você vai ter que lutar contra muita coisa que você gosta de fazer. Porque o seu coração tem paixões que são típicas de um coração não regenerado. Santidade tem tudo a ver com paixão, irmãos. E muito embora exista um grande debate entre os estudiosos quanto à natureza da palavra paixão, porque tem gente que vai falar assim, todas as vezes que a palavra paixão aparece na Bíblia é no sentido negativo, são paixões proibidas, coisas que nós não podemos sentir. É verdade isso? É verdade. Mas a paixão, a palavra paixão, não é uma coisa ruim em si mesma, na minha opinião. A motivação que leva você a se apaixonar ou a ser atraído por alguma coisa ou pessoa é que é o ponto. Porque Deus tem paixão pela sua glória. Deus é o maior apaixonado por Deus que existe. Jesus Cristo é o maior apaixonado por Deus que existe. Porque ele viveu de forma santa. Ele queria isso. Ele se deleitava nisso. Paixão, meus irmãos, tem tudo a ver com o que traz alegria para o seu coração. Então, se você é uma pessoa apaixonada por chocolate, é porque comer chocolate faz bem para você. Mas não só porque é gostoso. Você já reparou que as comidas que a gente gosta deixam a gente feliz? Feliz. Se você está num dia meio tristonho, assim, meio nublado, e você fica sabendo que de noite você vai comer tal coisa, muda tudo. Parece que surge um sol gigantesco no seu céu. Irmãos, é comida. Comida. Mas isso nos traz alegria. Hã? Não? Não, então. Não é uma comida, são todas, né? Como diz o Chaves, é aquele que olha no menu e fala, daqui para cá tudo, né? Então, irmãos, percebam, por que as nossas paixões têm a ver com isso? Porque eu só gosto das coisas que por algum motivo me fazem bem. Mas nem todas as coisas que me deixam felizes, que me deixam satisfeito, são coisas que agradam a Deus. É por isso que santidade é uma mudança na orientação da paixão. Eu não faço mais porque eu gosto, eu faço porque Deus gosta. Eu pode ser que não goste, mas eu vou ter que fazer. Aí a gente lida com as coisas assim. Por exemplo, várias vezes a gente já provocou vocês aqui na igreja falando isso. Tem alguns aqui que eu sei não gostam de ler. E eu não estou falando só por causa dos livros da livraria, não. Eu estou falando da Bíblia. Porque se você não gosta de ler, como é que você vai ler a Bíblia? Aí você vai falar assim, mas a gente lê de pouquinho. Irmãos, o Salmo 1 diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, como é que você vai discutir com um negócio desse? Não tem como discutir. Se você ama a lei do Senhor, você lê a lei do Senhor de dia e de noite. E se eu só leio de dia e não leio de noite? Falta o que na minha vida? Alegria, paixão, felicidade em ler a palavra de Deus. Santidade tem a ver com isso, irmãos. É você sentir um prazer igual ou maior do que aquela comida maravilhosa que você ama comer em relação às coisas de Deus.
Quando você se sentir assim obedecendo a Deus, você está no caminho próprio das coisas de Deus. E é por isso que eu falei, por exemplo, de fofoca. Porque não dá pra gente falar que fulano e ciclano é fofoqueiro, porque todos nós temos uma semente de fofoca dentro de nós. Se a gente não gosta de falar mal das pessoas, a gente não impede as pessoas de falarem mal umas das outras também. E isso traz alegria para o nosso coração. Porque, irmãos, não tem coisa melhor no mundo do que você pegar uma pessoa, colocar ela, ainda que invisivelmente, no centro da sua roda e começar a fazer uma roleta russa, né? Batendo, chutando, porque isso traz alegria para o nosso coração pecaminoso e egoísta. Porque a gente se projeta de uma forma maior, superior àquela pessoa. A gente diz, para mim esse fulano não vale nada. E isso é bom, sabe por quê? Porque eu dizer que ele não vale nada quer dizer que eu valho mais que ele. Até nisso a gente consegue ser egoísta. A gente gosta de falar que fulano é mentiroso porque a gente não se considera mentiroso, entendeu? A gente até fala do tipo assim, não, eu tenho um monte de defeito, mas esse aí eu não tenho. E qual que é a diferença? Transgressão é transgressão, não é? Eu não adultero, mas eu matei. Mas pelo menos eu não adulterei. Ué? Qual que é a lógica de argumentar dessa forma? Não tem lógica. É tudo transgressão da lei do mesmo jeito. Então, irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Nós somos chamados por alguém que é santo, nós também devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento. E o último destaque é na palavrinha tornai-vos santos. Veja que ser santo, meus irmãos, esse jogo de palavras aqui não é um jogo de palavras por acaso, não. Mas veja que a ordem é para que a gente se torne santo baseado numa ordem para ser. O versículo 15 diz, tornai-vos santos. O versículo 16 diz, sede santos. Qual que é a diferença entre tornar-se e ser? É meio filosófica, né? Mas para explicar isso de uma forma bem fácil, entenda. Ser é essencial. Tornar-se é transformar a essência. Então, se eu estou me tornando santo, é porque antes eu não era. Mas a partir de um certo momento, eu passei a ser. E é exatamente isso que santidade é na nossa vida. Uma progressão, uma continuidade, não é uma obra feita. Se você disser, por exemplo, para mim hoje que você é santo, eu vou ter que discordar num ponto e concordar no outro. Por quê? É santo porque Deus te fez santo em Cristo Jesus. Mas você se torna santo todos os dias, porque todos os dias eu preciso lutar contra o pecado. No dia em que eu olhar para uma atitude ou uma pessoa que incita pensamentos pecaminosos no coração e não sair correndo em direção a ela, é porque eu já não tenho mais problemas com o pecado. Mas, enquanto esse dia não chega, nós temos que nos tornar santos. Então, irmãos, algumas pessoas até falam assim, é porque perfeito é só um. E é verdade. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que buscar me tornar perfeito. Porque às vezes a gente fala que perfeito é só um, meio que para se justificar, entendeu? Não é que eu quero ser perfeito. Eu não sou e vivo bem não sendo, e é isso aí. Não é isso aí, não. A palavra de Deus diz o que para nós? Tornai-vos em todo o vosso procedimento. Eu tenho que querer, ou seja, eu tenho que sentir alegria em ser santo. Eu tenho que sentir prazer em ser santo, e não no pecado. Porque paixão é coisa antiga. Hoje, é diferente a minha vida. Sobre esse primeiro ponto, irmãos, alguma pergunta? Ou consideração, talvez? Não? Sim? Ok. Então, a partir de hoje, para você, quando alguém perguntar sobre santidade, você vai responder assim: santidade tem a ver com o quê? Com motivação, com paixão, com satisfação, com alegria, com deleite, com prazer. É com isso que tem a ver santidade. Tem a ver com roupa? Não. Tem a ver com cumprimentar uns aos outros na rua falando a paz de Deus, Deus te abençoe? Não. Nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Motivação. Nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, não é só porque a gente faz parte da mesma igreja, mas porque a gente se considera filho de Deus. Eu não tenho que chamar de irmão quem não é filho de Deus. Essa é a lógica. Então eu preciso me preocupar com isso. Certo? Vamos continuar então, a partir do versículo 17, que é o nosso texto de hoje. Então, irmãos, para hoje, o que nós temos?
nós temos Pedro desenvolvendo esse argumento, e a gente começou a falar um pouquinho dele na semana passada. Por quê? Porque no 17, Pedro está dizendo assim: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Semana passada a gente discutiu aqui largamente, e todo mundo que esteve aqui pôde expressar a sua opinião, e a gente chegou a uma conclusão, que temor nesse texto não tem a ver com reverência, com respeito, mas tem a ver com o quê? Com medo mesmo, com morrer de medo, com tremer, mas não de frio, de medo na presença de Deus. Temor é um elemento muito importante na vida de quem quer se tornar santo. Por quê? Porque se eu não tiver medo de desagradar a Deus, o que eu vou fazer na minha vida, irmãos? Se eu viver sem medo nenhum de desagradar a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pecar bastante e não vou me importar com o que dizem, porque é como se a gente estivesse falando assim: se Deus perdoa, então Ele vai ter que me perdoar mesmo uma hora ou outra, então é isso aí, eu vou continuar vivendo. Não, temor faz bem para nós. Veja que é satisfação, é prazer, é alegria, mas é medo também. Porque às vezes a minha alegria e o meu deleite não estão nas coisas que agradam o Senhor. Então o temor é uma coisa importante também. Só isso a gente discutiu na semana passada, eu acredito que ficou bem claro. Agora, esse versículo 17 introduz um novo assunto para nós, meus irmãos. É o fato de Deus, sem acepção de pessoas, julgar. O que é interessante, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas relacionam o fato de Deus não fazer acepção de pessoas com o fato de Ele não julgar, de Ele aceitar todo mundo inquestionavelmente e independentemente de quem seja. A gente ouve as pessoas falando: não, Deus aceita todo mundo como é, por que você vai querer julgar o outro? E a questão que eu quero te perguntar hoje é: isso é verdade? Deus aceita todo mundo? Será que é verdade isso? Aí você vai falar assim: não, não é verdade, porque Deus não aceita todo mundo. Aí eu te pergunto: quem que Ele aceita então? Ele só aceita aqueles que são santos. Não, porque que homem tem condição de ser santo? Para Deus o aceitar baseado nas suas próprias obras? Nenhum. Então, não, já elimine isso de uma vez. Não tem nada a ver com isso. Agora, o que a gente pode dizer sobre esse versículo 17? O fato é, se nós chamamos de Pai aquele que tem o mesmo critério para julgar as pessoas, independentemente de quem elas sejam, se portem com temor. O fato de Deus não fazer acepção de pessoas, meus irmãos, quer dizer que não importa se você é rico ou pobre, se você é alto ou baixo, se você é gordo ou magro, ou se você não é nada disso e tudo isso ao mesmo tempo, qual é o critério para que Deus julgue alguém? É o mesmo. E qual é esse critério? O critério, meus irmãos, está aí mesmo no versículo 17. Ele julga segundo as obras. Veja, a salvação não é pelas obras, mas o julgamento é. Então eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse comigo. Por que salvação não é pelas obras? Salvação é pela fé, todo mundo sabe, né? Mas por que salvação não é pelas obras? Oi? Porque se eu pudesse ganhar, eu faria e conseguiria, mas eu não consigo. E ninguém consegue, então não pode ser. Mas o texto está dizendo que o julgamento é pelas obras. Por quê? Oi? É por aí mesmo que começa. Agora, vamos pegar o novelinho de lã e desfazer. Onde que esse raciocínio vai nos levar? Eu estou dizendo para vocês que salvação não é pelas obras, mas o julgamento é. Por quê? Ótimo. Ótimo. Agora, Dinamar, por quê? Vocês percebem que eu provoco mesmo, né? Por quê? É porque eu quero que você puxe o novelinho, desenvolva. Por quê? Deus. Por quê?
Ele nos ama. Ele nos ama se nós somos filhos dele, né? Porque é ordenança de Deus. Irmãos, sabe aonde que essa puxadinha vai nos levar? Vai nos levar lá para o primeiro capítulo e para o primeiro versículo desse livro. Alguém leia para mim, por favor? 1 e 2, vai. Para a gente fazer o raciocínio completo. Vocês lembram como que eu comecei esse estudo? Eu comecei esse estudo falando que os cristãos em relação ao mundo são forasteiros. Isso quer dizer que eles são diferentes. A justificação, meus irmãos, a salvação não são pelas obras. Porque ninguém poderia fazer tudo o que Deus pede para merecer pelas obras da salvação. Mas por que o julgamento final de Deus é pelas obras? Porque quando Deus salva alguém, Ele torna essa pessoa em relação ao mundo de onde ela saiu, diferente. Então, o ponto aqui é exatamente esse. O julgamento de Deus tem que ser assim, porque se não fosse assim, se todo mundo fosse ter o mesmo destino lá no final, qual que é a vantagem de ser diferente? Se o destino de todo mundo fosse a tumba, você ia viver 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150 anos, não importa, mas você ia morrer, ia ser enterrado e acabou por ali. Qual que é a vantagem? Qual seria a vantagem da gente precisar ser santo nesse mundo? Se todo mundo vai morrer, o bom e o ruim, o que foi justo e o que não foi, qual que é a vantagem? Nenhuma. Mas como existe algo depois, então as obras são o critério do julgamento de Deus. Porque se você é uma pessoa que obedece a Deus, é porque Ele transformou o seu coração para isso. Agora, se você não obedece, é porque o que aconteceu? Você não foi transformado. Então, no final, meus irmãos, Deus vai julgar o homem de acordo com as obras, porque é a partir das obras que nós provamos o que aconteceu conosco. Boas obras são o resultado de uma vida aceita na presença de Deus. Deus aceita o que eu faço, porque eu faço pelas motivações certas, porque eu faço em nome de Cristo, para agradar a Deus na mediação do Espírito Santo. É a trindade toda envolvida na salvação, coisa linda. E é exatamente isso que eu quero que você lembre. Deus não faz acepção de pessoas. O que importa para Deus são as obras. Porque a obra vai mostrar se você foi transformado ou não foi. Quem obedece a Deus foi transformado. Porque se não fosse, não obedeceria. Não teria condições para fazer isso. Nem teológicas, nem volitivas, ou seja, de vontade, e nem emocionais. Esse é o ponto de Pedro. Então, meus irmãos, se você que é membro dessa igreja e está sob o pastoreio do conselho dessa igreja, de você eu posso cobrar. Não saia por aí. Não saia por aí. Vou até repetir para ficar bem claro. Não saia por aí dizendo que a aceitação de Deus é incondicional. Nunca mais repita um negócio desse. As outras pessoas de outros lugares podem falar à vontade, mas se você compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, qualquer figurinha que tenha a ver com Deus é amor e ama todo mundo, hein, nós vamos brigar com você. Vai pro conselho. Porque, irmãos, o texto, a gente quebra toda essa ideia com 1 de Pedro 1,17. Qual é o critério de Deus para aceitar as pessoas? É obras. É claro que a gente não está falando, e eu quero que isso fique bem claro, que a sua obra diante de Deus significa alguma coisa. O que Ele está querendo ver em você é a pessoa dele mesmo. Porque é só por causa da obra de salvação que nós temos capacidade e vontade de obedecer a Deus. Porque do contrário não teríamos. Então é isso que Deus quer ver. Por quê? Porque, de acordo com os primeiros versículos dessa mesma carta, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus para sermos o quê, meus irmãos? Olha o que diz aí. 1 de Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. Ou seja, o eleito, o salvo, o convertido, o que ele é? Ele é santificado pelo Espírito, que não por acaso é santo também.
E aí você vai ver o versículo continuando. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. É interessante que a obra de santificação é atribuída ao Espírito Santo. Mas a obra de obediência é atribuída a Cristo. Porque, meus irmãos, Cristo é o nosso modelo de obediência. É Ele que torna possível a nós obedecermos a Deus, porque Ele conseguiu. Ele morreu, Ele ressuscitou. Então o pecado já não tem mais domínio sobre alguém que vence a morte. E é exatamente isso que está em jogo aqui. Nós somos eleitos em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Isso quer dizer, é o spoiler de domingo à noite, tá? Que a pessoa cheia do Espírito Santo automaticamente também será uma pessoa santificada. E aí eu faço aquela pergunta que é bem cretina. Espírito Santo tem a ver com agitação, com pular, com gritar, com virar cambalhota, com fazer todas essas coisas que a gente vê por aí? Com o que santificação, ou melhor, com o que o Espírito Santo tem a ver? Santificação. Porque, meus irmãos, a obra de santificação é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Só Ele. Então, se você acha que os são meio paradinhos, porque não tem ninguém falando glória a Deus, aleluia, batendo palma, a questão não é essa. A questão é que você pode até ser uma pessoa que faz isso, não tem problema nenhum. Mas você é obediente? E eu não posso generalizar, porque seria insensato, egoísta da minha parte. Mas uma coisa eu digo para você. Existe uma tentação muito grande no nosso coração de nós convencermos as pessoas pelo grito. Então é bem provável que muita gente que quer se fazer ouvir no culto esteja fazendo isso para compensar alguma coisa que lá dentro do coração dela ela esteja fazendo. Eu não estou dizendo que todo aquele que grita glória a Deus no culto tem pecado oculto. Não estou dizendo isso, tá? Não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que se você é uma pessoa que faz questão de ser vista, cheguei, estou aqui, é porque de fato você pode estar sendo tentado a dizer para as pessoas que você é uma coisa que Deus sabe e você sabe que você não é. Então cuidado com isso. Eu gosto muito, sabe, quando você dá aquele glória a Deus, mas esse glória a Deus precisa ser dado em voz alta? Não precisa. Às vezes alguém até me pergunta, várias vezes já me perguntaram, por que na sua igreja ninguém dá glória a Deus? Aí eu digo, como é que você sabe? Aqui na igreja eu já andei percebendo, tem muitas pessoas que quando elas querem interagir, elas fazem isso quietinhas, para elas mesmas. A gente fala alguma coisa, ou aqui a gente toca alguma coisa, canta alguma coisa, e a pessoa fala assim, amém. Só ela escuta. Mas irmãos, precisa ser mais do que isso? O Augustus Nicodemos, o vice-presidente do Supremo Concílio da IPB, que é um dos pastores que hoje tem ganhado bastante espaço devido à qualidade da pregação dele, ele escreveu um texto sobre esse assunto que eu estou comentando com vocês, e o finalzinho desse texto, eu gravo as palavras exatas até hoje. Ele disse assim, não me condene pela minha forma de agradecer a Deus pela salvação que Ele me deu, ser em silêncio. Foi isso que ele disse. Ele escreve no texto, no finalzinho, eu não lembro bem as palavras, antes dessa parte, mas ele diz assim, com as minhas palavras, eu não sou uma pessoa de levantar a mão, eu não sou uma pessoa de bater palma, eu não sou uma pessoa de gritar, mas você pode ter certeza que no meu coração existe gratidão a Deus por eu ser salvo. Então o silêncio não quer dizer nada. Quem é que disse que o silêncio é coisa de gente fria? Quem que sabe disso? Quem que julga isso? Pois não. Eu também, confesso. Me atrapalha demais gente falando junto comigo.
Uhum. É exatamente isso. Até porque, irmãos, eu quando eu comecei a tocar na igreja, eu ficava às vezes meio incomodado porque a gente tocava e a gente via o pessoal quieto. O pessoal não cantava muito, ou cantava baixo. Isso para o músico é o fim da picada. Porque parece que está sendo ruim, sabe? É um negócio que a gente sente no coração. Eu, pelo menos, eu sentia. Mas você vai amadurecendo na fé, você vai entendendo que barulho, irmãos, é só barulho. O que importa é a expressão do coração. Se a música não está fazendo, se você não expressa por meio da música o que você está sentindo, não quer dizer que você não está sentindo. Quer dizer que não é o seu jeito. Tem gente, por exemplo, quando a gente puxa as palmas, que não bate palma. Tem problema? Não tem. Não tem. E é exatamente por isso que eu quero que você entenda que a verdadeira questão por trás da santificação não é o exterior, mas é a motivação. Porque tem muita gente que bate palma e que grita só para que as pessoas enxerguem ela lá. Eu não estou dizendo, e aqui é bom a gente ficar claro, até porque está sendo gravado lá em cima, vai para a internet. Eu não estou querendo dar recadinho, sabe? Eu não estou querendo acusar um ou outro, A ou B, não é essa a questão. A questão, meus irmãos, que eu estou dizendo é que às vezes a gente pode ser levado a exteriorizar para que as pessoas pensem uma coisa que a gente não é. Às vezes. Não estou dizendo que você faz isso ou que alguém faz isso. Às vezes pode acontecer. E também pode acontecer que às vezes você está quieto, mas não porque você quer sentir, mas porque você está desinteressado mesmo. Às vezes o pastor manda ficar de pé, você fica sentado. Às vezes o pastor manda ficar sentado, você fica de pé. Por quê? Porque você não está nem aí com o que está acontecendo e eu faço o que eu quiser e é isso mesmo. Irmãos, a gente tem que começar a parar e pensar nas motivações. Se você, e é uma coisa que até na nossa Constituição da IPB tem, foro íntimo, ou seja, o seu interior, só Deus conhece. Você pode ficar tranquilo que eu nunca vou achar que a igreja está desanimada porque às vezes o pessoal não está cantando muito alto. Mas uma coisa eu quero dizer para você, se você está cantando alto ou se você está cantando baixo, qual é a motivação? Você tem que ter isso muito claro no seu coração. Às vezes você pode cantar uma música mais alta ou mais baixa porque você tem uma predileção especial por ela, isso é perfeitamente respeitável, mas nunca pode ficar acima da motivação verdadeira, a glória de Deus. Lembre, Deus está vendo, Deus conhece, Deus entende disso, Deus sabe disso, tá? Mais alguma coisa sobre isso? Antes da gente prosseguir mais? Bom, então, já que a gente já estourou o tempo regulamentar, estamos nos minutos de acréscimo já, mediante o versículo 18, meus irmãos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Qual é a expressão mais interessante desse versículo 18, na minha opinião? São essa questão dos vossos pais vos legaram. Por quê? Exatamente a quem Pedro está se referindo quando ele fala vossos pais? Existe uma infinidade de interpretações com relação a isso, e eu vou escolher algumas aqui nessa noite, que tem mais a ver com o texto no meu modo de entender, mas antes disso, veja, ele chama prata ou ouro de coisas corruptíveis. E como a gente está vindo de Olimpíadas, né, irmãos? Prata e ouro são as honrarias mais altas. Prata, segundo lugar, ouro, primeiro lugar. Pedro está dizendo, isso aqui é corruptível. E qual que é o sentido dessa palavra? Pedro está dizendo assim, vocês não foram resgatados por nada que passa, que perde valor, que fica fosco, sem brilho com o tempo. Nada disso, meus irmãos, foi o que nos salvou. Mas o que nos salvou, versículo 19, foi o precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Perceba que o sangue de Cristo é precioso no versículo 19, porque ele não tem defeito e porque ele não tem mácula. Porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício que diante de Deus foi aceito por ele não ter falha alguma. E é interessante aqui
o apóstolo Pedro chamar o sangue de Cristo de precioso e não a prata ou ouro? Porque para muitos de nós, talvez, o objetivo na vida cristã seja a prata ou o ouro, mas não a perfeição da santidade. Quando a gente fala de vida com Deus, eu já disse isso em algum outro momento aqui na igreja, nós temos uma mania muito feia de analisar o progresso da nossa vida com Deus baseado em aumento de patrimônio. É o cara que fala assim: quando eu vim a Cristo eu morava de aluguel, hoje eu tenho casa própria, Deus me abençoou. Quando eu vim a Cristo eu andava de bicicleta, hoje eu tenho um carro, Deus me abençoou. Deus pode te abençoar dessa forma? Pode, mas quem disse que Ele vai te abençoar desse jeito o tempo inteiro? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente conta essas histórias e o outro irmão que não foi abençoado da mesma forma pode pensar: mas e eu? Eu ainda moro de aluguel. Eu ainda tenho bicicleta. Quando é que Deus vai me dar um carro? E aí a gente vira para ele e fala assim: tenha fé. Ai, ai. Mas deixa isso para o domingo, né? Já que esse é o assunto de domingo. Veja, Pedro está relegando prata e ouro, meus irmãos, como algo corruptível. E por que ele usa a palavra corruptível para prata ou para ouro? Eu acho legal perguntar essas coisas para o texto, porque o texto é inspirado por Deus, né? Então, se ele é inspirado por Deus, ele foi escrito para ser assim. Por que o apóstolo Pedro usa para o prata e para o ouro a palavra corruptível? Então, vamos lá. O que é corruptível? Corruptível é o que pode se corromper. Só que o sentido dessa corrupção é a degradação física, moral. Só que tem um detalhe: prata e ouro tem como se corromper moralmente? Então a questão aqui é que prata e ouro por si só, eles não são indicadores de moral, mas a sua intenção é. Porque o que nós somos capazes, meus irmãos, para conseguir prata e ouro? Do que nós somos capazes? Você vai perceber que você é capaz de muita coisa em troca de prata ou de ouro. Muita coisa. Você é capaz, inclusive, de relegar o descanso da sua família, o seu próprio descanso, para estar num emprego que te paga bem. Sabe, no mundo aí que a gente vive, as pessoas têm uma opinião sobre pessoas bonitas, mulher bonita, homem bonito, que é mais ou menos assim. Às vezes tem um grupo de homens conversando e fala assim: se a mulher for bonita, não precisa nem falar. Só basta ela ser bonita. É o que os homens mundanos dizem. E as mulheres mundanas dizem isso dos homens também. Agora, de prata e de ouro, sabe como é que é a conversa? É mais ou menos assim: rapaz, se o dinheiro cair na conta, posso tomar chuva, posso ficar sem dormir, posso ter que dirigir horas e horas, posso ter que ficar longe da família, mas o que importa é o dinheiro cair na conta. Quando é que eu e você nos tornamos tão corruptos assim? E sabe por quê, irmãos? Corrupção é uma palavra que está hoje no DNA do brasileiro, principalmente em situações como eleição. E aí você vai perceber, nas eleições, o quanto você tem aptidão para falar mal dos outros. Por quê? Porque a gente vai começar a falar mal dos políticos. Eu vou confessar para você hoje, na hora do almoço, até eu falei. Eu vou confessar isso para você, para que você entenda como que são as coisas. É um negócio automático. Eu fui almoçar, e lá no lugar onde eu fui almoçar, tinha um jornalzinho de leitura que falava que no Jardim América vai ser inaugurado um centro poliesportivo no mês que vem. Aí eu comentei com o dono do restaurante assim: poxa vida, agora 2 meses de eleição vai surgir parque poliesportivo em todos os lugares, não? Rapaz, agora tem dinheiro. Não sei se os irmãos repararam, mas essa rua aqui da igreja, Paulo Petisoldi, está toda asfaltada. Não tem um buraquinho. Quem faz o caminho de casa por aqui, passe por aí para você ver. Está bonitinho. Irmãos, não tem mais buraco. Se você for para a rodoviária, você vai perceber que está todo asfaltado, as faixas estão pintadas na rua. Olha, o dinheiro apareceu. E sabe qual que é o mais curioso? Eu percebi. Se você não percebeu, você vai lá, você vai perceber também. E os comentários vão surgir. Agora que é mês de eleição, agora vai aparecer tudo.
É a nossa mania de falar mal, né, irmãos? Mas sabe por quê? Onde que isso tudo tem a ver com corrupção? É simples. A corrupção deles está evidente. Está clara. Mas e a nossa? A nossa é assim. Eu só fui reparar agora também, né? Eu só vou pensar na administração boa ou ruim agora, que eu tenho que escolher outra. Porque eu vou passar 4 anos não me importando muito, mas na hora da eleição, aí eu vou me importar. Irmãos, é corrupção. É coisa que está dentro de nós para ser assim o tempo inteiro. A gente não liga, mas na hora que a gente vai falar mal, vixe, as pessoas estão aí com um monte de coisas para acontecer. E aí você vai ver que isso tem tudo a ver com o texto, justamente por causa disso. Ouro e prata, o texto chama de corruptíveis, mas não porque eles por si mesmos são errados. Não é errado você ter ouro e nem ter prata. Mas o que é errado? Vamos tentar fechar esse raciocínio vocês e não eu? Eu disse, ter prata ou ter ouro não quer dizer nada. Não é errado. Não é pecado ser rico, certo? Mas o que é pecado? Hein? Idolatrar o ouro e a prata. O que mais que é errado? É fazer de tudo visando ouro e prata. Mais uma. Para fechar de maneira bem presbiteriana, com 3. O que é errado no ouro e na prata? Isso. O coração voltado para elas. Ou seja, a gente fala assim, não, do jeito que tá bem. Mas bem que podia parecer um baú cheio de coisa, aí ia melhorar o meu dia, né? Aí, se eu andar... e aí a gente olha... esses dias eu vi uma coisa que eu até achei legal na internet. Quem aqui lembra dos desenhos de gibi do Tio Patinhas? Eu esses dias vi uma foto de um dos gibis do Tio Patinhas, estava escrito assim, se eu tivesse também uma piscina de moedinha para eu mergulhar, igual o Tio Patinhas, minha vida ia estar tranquila, sossegada. Ah, é? Por quê? Quer dizer então que dinheiro resolveu o seu problema? Matou, essa é a palavra. Prata e ouro, meus irmãos, são chamados de corruptíveis aqui, porque eles são a fonte do nosso contentamento, prazer, alegria, satisfação. Você vai perceber que prata e ouro são coisas que por elas mesmas nos atraem tanto ou mais do que a vontade de ser santos. A gente fala, se eu tivesse prata ou ouro, meus problemas acabariam. Prata e ouro ia te ajudar a pecar menos? Ou será que iam te ajudar a pecar mais? Isso é interessante. Quando você ganha 500, qual que é o máximo que você pode gastar? 500, né? Agora, quando você ganha 2.000, você vai continuar gastando 500? Não vai, né? Você vai gastar 2.000. E se você passa a ganhar 5.000, você vai gastar 2.000? Você vai gastar 5.000. Por que será? Porque agora que eu ganho mais, estou poderoso. Agora eu posso fazer tudo. O céu é o limite. Irmãos, prata e ouro. Perceberam? Onde é que está o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação? Onde estão? Se você é daqueles que pensam que o dinheiro é a solução de todos os problemas, eu vou te perguntar, quais são os problemas que você tem? Será que você só tem problemas financeiros? Aí você vai perceber que não, você tem outros problemas. Mas o problema que eu mais me preocupo é o financeiro. Por quê? Porque onde está o teu tesouro? Coração. Esse é o negócio. Onde o seu coração como cristão tem que estar? Na santidade ao Senhor. E não é por acaso que na Arca da Aliança foram escritas com letras de ouro essa frase: santidade ao Senhor. Ela é mais preciosa. É o que o texto, é o contraste do texto aqui. Prata e ouro não são preciosos. Sabe o que é precioso para mim? O sangue de Cristo. E sabe por quê? Porque ele não tem defeito. Porque ele não tem mácula. Porque esse é o meu ideal. Eu quero ser assim. Mais do que ter muita prata ou muito ouro, sabe o que eu quero ser? Perfeito. Na presença de Deus. Que esse seja o nosso desejo, meus irmãos. Deus os abençoe.